Oeleane, AMANTE, SD, OSR, ELAT, OS. Em uma noite comum, em uma casa que parecia guardar séculos de silêncio, Alex estava imerso na tranquilidade do seu lar. As paredes antigas sussurravam histórias que ninguém mais ouvia, e o vento lá fora embalava a cidade em um sono profundo. Era o tipo de paz que se confunde com solidão, mas que para Alex era um refúgio bem-vindo. Mal sabia ele que aquela quietude estava prestes a ser quebrada por algo inexplicável, algo que se aninhava no coração da sua própria casa. De repente, um som sutil, quase inaudível, quebrou a monotonia do silêncio. Um leve arranhado, um roçar suave, parecia vir do quarto principal. Alex, a princípio, ignorou, atribuindo aos velhos encanamentos ou ao assentamento da estrutura antiga. Mas o som se repetiu, um pouco mais distinto, como se algo estivesse se movendo, ou tentando se mover, em um espaço confinado. O coração de Alex deu um leve sobressalto. A dúvida começou a se instalar. Seria apenas a imaginação ou o cansaço da mente pregando peças? Alex tentou se convencer de que era apenas um ruído da casa, um animal pequeno talvez. Ele se levantou, caminhou até a porta do quarto e espiou, mas tudo parecia normal, envolto na penumbra. Contudo, aquela sensação incômoda de que algo não estava certo permaneceu, um arrepio persistente na nuca. Alex voltou para a sala, mas a paz anterior havia desaparecido. Minutos depois, o som ressurgiu, desta vez mais claro, inconfundível. Não era um arranhado, mas um sussurro tênue, quase um sopro, vindo diretamente do armário embutido no quarto. A voz parecia chamar, mas sem palavras, apenas um som gutural e suave. Um calafrio gelado percorreu a espinha de Alex, a realidade do que estava acontecendo começando a se impor. O ar no ambiente pareceu ficar mais pesado, e o tempo, mais lento. Alex estava paralisado, os olhos fixos na porta do quarto, de onde o som emanava. Cada batida do seu coração ecoava em seus ouvidos, amplificada pelo silêncio apavorante da casa. A mente tentava processar, mas o medo era um véu espesso que impedia qualquer raciocínio lógico. O que poderia estar fazendo um som tão estranho, vindo de dentro do armário trancado? Então a voz se manifestou novamente, desta vez com uma palavra clara, embora sussurrada e distorcida. Olá. A pergunta parecia vir de um abismo, carregada de uma melancolia profunda e uma estranheza perturbadora. Alex sentiu um frio na barriga, a boca seca, o corpo tremendo incontrolavelmente. Não era mais um ruído, mas uma comunicação direta de algo que não deveria estar ali. O medo se transformou em pânico. A voz sussurrou olá, mais uma vez um pouco mais alto, como se estivesse impaciente. Alex recuou, tropeçando em seus próprios pés, o desespero tomando conta. Quem estava ali? Como? Por quê? A mente gritava por respostas, mas o corpo se recusava a se mover. Se você está sentindo um arrepio na espinha, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais histórias como essa. Alex tentou, desesperadamente, encontrar uma explicação racional. Um vizinho brincalhão, uma falha na fiação, mas a voz era humana, distinta, e vinha de um lugar onde não havia espaço para ninguém. Cada tentativa de lógica se desintegrava diante da evidência auditiva. A casa, antes um porto seguro, agora parecia um labirinto de horrores, com um armário como seu epicentro macabro. Com um misto de terror e uma curiosidade mórbida, Alex sabia que precisava investigar. Lentamente, respirando fundo, ele se aproximou do quarto. Cada passo era uma batalha contra o instinto de fuga. A porta do armário permanecia fechada, um portal para o desconhecido, guardando seu segredo com uma quietude ameaçadora. A voz havia parado, mas a sua presença era quase palpável. Com um clique audível, Alex destrancou e abriu a porta do armário esperando encontrar algo, qualquer coisa. Mas o que viu foi apenas escuridão, e o cheiro de madeira velha e roupas guardadas. Ninguém, nada. As prateleiras estavam vazias, os cabides pendurados sem uso. O armário estava completamente oco, desprovido de qualquer presença visível. Um vazio que era mais aterrorizante do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Alex recuou, confuso e apavorado. Como podia a voz ter vindo de um lugar tão vazio? E então, o sussurro retornou, desta vez vindo de dentro das paredes do armário, ecoando como se estivesse preso entre as fibras da madeira e o reboco. Você está aí? Perguntou a voz, soando mais próxima, mais íntima, como se estivesse rindo da sua desorientação. Alex sentiu o chão sumir sob seus pés. Não era uma pessoa,
não era um truque. Era algo diferente. Algo que desafiava toda a compreensão. Alex estava preso em sua própria casa, com uma entidade invisível que habitava as paredes do seu quarto. O ar parecia rarefeito, a respiração ficava difícil. A sensação era de estar em uma armadilha, sem saída, com um predador invisível zombando do seu desespero. Os dias que se seguiram foram um borrão de insônia e paranoia. A voz se tornou uma constante, sussurrando em momentos aleatórios, às vezes palavras desconexas, outras vezes o nome de Alex. Parecia brincar com sua sanidade, empurrando-o para o limite. Alex evitava o quarto, dormindo no sofá, mas a voz parecia segui-lo, se manifestando em outros cômodos, sempre com aquele tom intrigante e perturbador. Em uma noite em que Alex já não aguentava mais, a voz falou com clareza, diretamente de trás da porta do armário, que ele havia selado com móveis pesados. "Você nunca estará sozinho novamente", ela disse, com uma entonação quase carinhosa, mas terrivelmente sinistra. A frase se repetiu, ecoando não apenas na casa, mas na mente de Alex, prometendo uma companhia indesejada e eterna. Não era um fantasma preso, nem um truque de luz ou som. Era algo que havia escolhido Alex, ou talvez a casa. A voz que veio do armário não queria sair. Ela queria ficar, fazer daquele lugar seu lar, e de Alex, sua única testemunha. A percepção de que aquela presença era permanente, e que não havia como escapar, foi o golpe final para sua paz de espírito. Os meses se arrastaram, e a voz se tornou parte da rotina, um sussurro constante no fundo da mente de Alex. Ele aprendeu a ignorá-la, a viver com a sua presença, mas a exaustão e o medo nunca o abandonaram. A casa, antes um santuário, era agora uma prisão compartilhada, um mausoléu de sanidade em declínio. Às vezes, a voz parecia reagir aos seus pensamentos, ou a eventos externos, como se estivesse observando. Alex começou a se perguntar: quem estava realmente ouvindo quem? Ele estava preso com a voz, ou a voz estava presa com ele, em um ciclo eterno de uma existência incompreendida? Houve dias em que a voz silenciava completamente, e esses eram os piores. O silêncio era mais aterrorizante do que qualquer sussurro, pois significava que a entidade estava observando, esperando, talvez planejando seu próximo movimento. Nesses momentos, Alex sentia-se mais vulnerável do que nunca, à mercê de uma presença que ele nunca poderia compreender. A voz do armário se tornou uma lenda pessoal, uma maldição sussurrada apenas para Alex. Ele nunca mais foi o mesmo, e a casa se tornou um monumento à sua tormenta. O que aconteceu com Alex depois? Ninguém sabe ao certo, mas a voz, dizem, ainda reside lá, esperando pacientemente por seu próximo olá. Histórias como a de Alex nos fazem questionar os limites do desconhecido e a fragilidade da nossa própria sanidade. Será que existem vozes ocultas em nossos próprios lares, esperando o momento certo para se manifestar? O que você faria se uma voz viesse do seu armário? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e compartilhe suas próprias experiências ou teorias sobre o inexplicável.